Sejam todos bem-vindos, meu nome é Marcelo Eustáquio, professor de matemática, e hoje vamos dar atenção a uma questão que foi colocada na prova do Enem de 2019, do assunto proporção. Na verdade, o tema da questão ele é enquadrado em divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e utiliza de algumas propriedades envolvendo frações que são ensinadas na educação básica. No entanto, como que a gente vai fazer para ganhar tempo e resolver essas questões? Na divisão em partes diretamente proporcionais, as letras maiúsculas indicam os valores associados a cada parte, e as letras minúsculas aqui aos números aos quais elas são proporcionais. No caso aqui, eu quero dividir o número n em partes que são diretamente proporcionais a Azinho, Bzinho e Czinho. Em se tratando de divisão em partes diretamente proporcionais, a gente vai dizer que a sequência ABC ela pode ser escrita, pode ser obtida a partir da sequência Azinho, Bzinho, Czinho multiplicado pela constante de proporcionalidade. Ou seja, a primeira parte é K vezes a segunda parte K vezes B e a terceira parte K vezes C. E esse K é a chamada constante de proporcionalidade. Para divisão em partes inversamente proporcionais, a ideia é similar. No caso aqui, a gente tem que descobrir o valor de Azão, Bzão e Czão, que vão ser inversamente proporcionais a Azinho, Bzinho e Czinho. No caso aqui, a gente também vai pressupor a existência da constante de proporcionalidade. E a relação da constante de proporcionalidade com os números aos quais A, B e C são inversamente proporcionais é a seguinte. Para obter a primeira parte, eu vou dividir a constante de proporcionalidade pelo valor ao qual ela é proporcional. A segunda parte é a divisão da constante pelo valor a qual a segunda parte B é proporcional. E de forma similar, a terceira parte vai ser a constante dividido pelo número ao qual ela é proporcional. Então essas são as maneiras com as quais a gente vai lidar com problemas envolvendo divisão em partes proporcionais. Na divisão direta, a gente multiplica pela constante de proporcionalidade. Na divisão inversamente proporcional, eu vou dividir a constante de proporcionalidade pelos valores indicados. Dessa forma, olha como que fica a solução dessa questão. A questão fala que para contratar 3 máquinas que farão um serviço de reparo nas vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31.000. E o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional às idades de uso das máquinas cadastradas pela empresa para o presente edital. As empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, com 3 e com 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou máquina com maior idade de uso? Quer dizer, quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos de uso? Como que vai ser a solução? São três máquinas, são 3 valores. Posso até indicar esses 3 valores como sendo A, B e C. Como a idade da primeira é de 2 anos, o valor que a empresa A vai receber é inversamente proporcional a 2. Então, eu vou escrever que o valor aqui vai ser a constante de proporcionalidade dividido por 2. Para B, a idade é 3. Então, o valor que a empresa B vai receber é a constante de proporcionalidade dividido por 3. E, de forma similar, a empresa C vai receber K sobre 5. Dessa forma, a gente tem que descobrir qual vai ser o valor a ser recebido pela empresa C. E somando esses 3 prêmios, esses 3 valores, a gente vai obter R$ 31.000. Agora é resolver essa equação para descobrir qual que é o valor da constante de proporcionalidade.
Para isso, eu vou reduzir as 3 frações no primeiro lado do igual a um denominador comum. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5 é 30. Determinando os numeradores, 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes k é 15k. Para a segunda, 30 dividido por 3 é 10. Multiplicando 10 por k, a gente vai ter que escrever 10k. E por último, 30 dividido por 5 é 6. Escrevemos aqui 6k. No segundo lado da igualdade, continua com 31 mil. Fazendo conta, somando 15k com 10k com 6k, a gente tem ao todo 31k dividido, repete o denominador, por 30. Isso daqui vai ser igual a 31 mil reais. Para determinar o valor do k, o 31 está multiplicando. Eu vou dividir a equação toda por 31. Dividindo a equação toda por 31, a gente vai obter que k dividido por 30 é igual a 1000. Multiplicando agora todo mundo aí por 30, a gente descobre que a constante de proporcionalidade, 1000 vezes 30, 30 mil reais. Para a gente terminar o exercício, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir qual vai ser o valor a ser recebido pela empresa que cadastrou a máquina com a maior idade. Ou seja, qual vai ser o valor a ser recebido pela empresa que cadastrou a máquina com 5 anos. E pelo que a gente tinha indicado aqui no nosso esquema inicial, na hora de resolver a questão, esse valor é representado como sendo k sobre 5. Então a empresa C, ela vai receber o valor correspondente a k dividido por 5. K dividido por 5, então 30 mil dividido por 5, 30 mil dividido por 5, o resultado final, 6 mil reais. Então esse é o valor a ser recebido pela empresa que cadastrou a máquina mais antiga, a máquina com 5 anos de uso. A alternativa correta é a letra B. Essa é uma característica da divisão em partes inversamente proporcionais. Quanto maior uma, menor a outra. Quanto maior a idade, menor vai ser o valor devido àquela empresa. Dessa forma, ficamos por aqui e até a próxima questão da prova de 2019. Até mais!